Enquanto isso, uma pergunta do dicionário aqui, professor. Ah, sei. O que é? Da Robexologia, eu fiquei pensando aqui, e a minha pergunta é se a radicalização de alguns meios de comunicação, né, de jornais, de rádios, né, esse povo que fala bem radical nos Estados Unidos, na Inglaterra, tem muito disso. Então, até que ponto isso aí está relacionado à questão da reurbanização extrafísica? Não, tem muita com os réus que estão renascendo. Essas criam, às vezes, radicalização. Se essa radicalização é um processo de extremismo negativo, anticosmoético, é porque é com os réus. O processo é ver isso, seja de onde for. Uma das coisas piores que eu tenho, que eu acho que são das com os réus atuais, é o processo dos neonazistas. Agora, veja, tem umas pessoas doidas. Aquele cara na Noruega, por exemplo, lá, que matou aquele monte de gente. Isso é uma loucura. E outra coisa, ele é muito consciente, foi feito tudo de caso pensado. Aquele é exemplo clássico de como... Pois é. E outra coisa, eles ainda tinham dúvida se o cara é consciente. Não, ele deve ser doido. Não é doido coisa nenhuma. É muito autoconsciente. Agora, parece que reconheceram que o homem é normal e que precisa de ser preso mesmo. Agora, a Noruega, eles têm muito politicamente correto, porque essas coisas nunca aconteceram lá, né? Eles não estão preparados para uma criminalidade num nível tão devastador igual esse. Então, isso aí é um senhor problema, é um choque. Eu fiquei surpreso que eles não deixaram ele falar. Eu achei isso muito bom. Não deixaram ele falar em público. Mas não pode mesmo. No início foi assim. Mas agora parece que reconheceram que ele é normal e que precisa de ficar à mesa numa masmorra para o resto da vida. Isso é que seria ideal. Entende? É a turma vamos dizer, o grupo do Datena, que é a turma que precisa, que o Datena vive vendo esses casos assim. Professor, mas no jornal hoje disseram que ainda não decidiu se ele é um cara louco ou não, de manhã. Não, mas eu vi no iPad que já tinham reconhecido que o homem é normal, fez tudo de caso pensado, não tem nada de loucura. Que ele tem que ficar preso. Já tem gente lá falando isso com muito vigor. E o incrível é que diz que ele alega legítima defesa. Durma com essa. No jornal falou isso. Verdade, né? Legítima defesa, cara. Agora eu vou te contar, né? Agora lá, eles precisam de melhorar agora a jurisprudência da Noruega, porque eles não estão preparados para isso. Estão muito assim, iludidos, né? Muito infantis na história. A jurisprudência é mais séria do que isso. Então, tudo numa vida boa, aí aparece o cara lá e põe fogo na casa. Esse caso é terrível. Esse caso é um dos piores que aconteceram nos últimos tempos. Agora, ele matou ao todo, parece que foram 87 pessoas. Né? Sim, foi por aí, foi quase 90. É muita coisa. Tudo jovens, de 12. Agora matou os jovens, tudo um por um, né? Com um tiro para cada um. Durante 1 hora. E ficou uma porção traumatizada também, que estava lá. Ali, os que não morreram ainda estão tudo traumatizados. Exato. É um absurdo isso tudo. Agora, eles precisam de ver essa jurisprudência deles. Que eu vejo é isso, o processo de direito lá teria que apertar isso demais agora. Eu acho que eles deviam de ter também um certo auxílio da ONU, de outros países que conhecem o processo de criminologia mais avançado. A Noruega não tem um nível desse para entender. Professor, esses países nórdicos estão tudo um pouco no paraíso, eles estão fora da realidade. O senhor teve algum contato nas vidas passadas com Confúcio? Um pouquinho. Era chegada. Não, eu era chegada da família. Pois já me falaram. Eu não vou fazer uma afirmação, me falaram, né? O senhor teve uma correlação direta com ele. Né? Existe até minha biografia na enciclopédia sobre isso. Não, porque que esse negócio é tão antigo, por isso que eu falo. Não, porque eu comecei a ver um filme ontem, eu estou dizendo que comecei e não terminei porque o filme é longo. Não sei se você ouviu falar Batalha pelo Império. Como é que é? A Batalha pelo Império. Sim. E conta a história do Confúcio.
Sim. ele usando as estratégias dele justamente para evitar que a China tivesse aquelas guerras entre as províncias lá e tal. Aí Agora, me falaram que o senhor teve... vamos sintetizar o interesse maior a respeito de Confúcio. O que ele era melhor na história toda é que ele que praticamente trouxe o processo da docência, da aula, da lição, Né? do ensino. Ele que deu as primeiras demarcações sérias da vida de um ano letivo, da aula que deve ser dada, do comportamento letivo e, entende, da aula. E ele espalhou essa ideia. Essa que foi a vida mais séria dele, o aspecto mais sério da vida dele e tudo que ele fez. O mais, agora entra aí uma opção de coisa que eles tentaram fazer religião com isso, forçar a barra. Mas o homem não. O aspecto mais sério dele era o pedagógico. Foi ele que criou o processo de docência, de dar aula. Ele era fora de série. Quando eu parei, tinha uma província que iam chamá-lo para fazer tem muita preceptoria. coisa que eles fazem tudo errado dele. É. Fizeram um negócio dele aí, tem até filme, mas não corresponde a ele. Ele era um cara que tinha mais de 2 metros de altura e tinha um negócio no pescoço. Você está entendendo? Grande. Assim, ele era alterado, ele era um cara grandão, diferente, chamava atenção. Então ele impunha muito devido ao processo da presença dele, por isso que ele conseguiu fazer o processo da docência, Então, da isso aula. praticamente 500 anos antes de Cristo, né? Pra você ter uma ideia. É por aí. Hoje, o senhor tem ideia do nível evolutivo dele? Que situação que ele está? Não, eu não sei como é que ele está, não. Eu perdi o homem de vista porque ele subiu muito, não sei onde é que ele foi. Pode ser que ele esteja aí na casa de vocês, a gente nunca sabe. Mas ele foi parente direto do senhor, né? Eu fui neto dele. Neto Você tem a ideia? Tem, está tudo registrado, a situação toda. Agora, eu sabia disso por causa das minhas retrocognições do Zé. Eu, pequenininho, já sabia disso. A filosofia do meio, ele está falando que é o livro? Esse é outra pessoa, que é o cara lá que a gente ajudou. Eu trabalhei mais com a questão de moral da história. Eles não trabalharam para isso. Eu me especializei em moral, que é isso que eu chamo de cosmoética. E ele falava muito ética. No filme ele fala ética, questão de ética. Falava, mas era pouco a situação, porque o problema todo era harmonizar e equilibrar o processo de dar aula, para a pessoa aprender. É o aprendizado. Agora, eu é que me bati por isso e eles me perseguiram. Eu sofri um bocado com esse negócio todo. Pra você ter uma ideia, eu tinha processo recorrente até há pouco tempo. Eu lembrava daquilo. Entende? E não foi fácil. Agora, para mim, você sabe, às vezes a pessoa lembra de coisa muito ruim para ela poder fazer assistência hoje. Para ela fazer o rapport, ter contato com aquele povo que precisa de assistência. Eu custei entender isso. Então, por exemplo, você tem uma coisa ruim do seu passado para poder defender aquelas pessoas que ainda estão na ruindade. Você está entendendo? Você ajudá-las, assisti-las. Você tem que ficar mais ou menos, porque senão você não tem rapport. A afinidade, a empatia não funciona. Não aglutina. Eu custei a entender isso tudo na minha vida. Hoje eu entendo com calma, com muita paciência, tudo já sentado. Eu sei bem as coisas como é que são. Por isso que aparece esse monte de gente aí que vem nos assistir. Quando você entende, você como consciente, começa a entender as condições interdimensionais e as relações que você tem com o consciex, elas vêm mais e ajudam mais a você, porque tem mais ambiente. Há menos dificuldade de contato, de, vamos dizer, intercâmbio. É o que acontece hoje. Eu estou escrevendo agora um verbete do dicionário, que é justamente uma coisa dessa, que é o processo, vamos dizer, você sabe o que é uma escolta, sabe? Escolta. Então, por exemplo, uma escolta que vem uma porção de gente, vigilantes, guarda, polícia, às vezes uma porção de veículos, segurança, uma porção de gente, segurança, tudo isso. Isso é uma escolta. Agora, o que se passa? Nós estamos hoje passando aqui, na questão da conscienciologia, nós estamos passando para
a para-escolta. Nós estamos recebendo assistência de para-escolta. Por isso que tem aparecido essas concierges todas que nós estamos vendo aqui, como é que é. Quase todo dia tem. Nós já fizemos uma relação. Até um monte, é mais de uma dúzia mais séria que tem aparecido nesses últimos 2 anos. Isso é a para-escolta. Agora, estou fazendo um verbete que é para-escoltologia, que é estudo disso, de um lado e do outro. São as equipex que estão se manifestando mais seriamente para nos ajudar. E todo dia aparece aqui. Agora, isso, por que é que eu estou fazendo a mega euforização? Por causa disso, para ampliar isso. Por que é que eu estou mostrando de vez em quando o que é o para-banho energético? Por causa disso. Entende? Então eu mostro, falo assim, ó, tem aqui fulano, está aparecendo aqui, vamos ver o que é. Agora, para que a turma aqui, que está mais chegada, que está conhecendo as coisas como é que são, começar a entender o que é isso. Esse é o jeito de ampliar a situação. Deixa eu falar uma coisa. Agora, essa para-escolta é um fato. Agora, veja, eles sempre tentaram fazer essas coisas, mas nunca isso pôde ficar explícito. Porque sempre vem uma corrumaça, uma avalanche de loucura, de lavagem cerebral, de dogma, de religião, do diabo a quatro, de besteirada religiosa. Aquilo envolve tudo, joga tudo no buraco. O senhor falou um negócio interessante para assistência aí, que o senhor falou que provoca mais empatia. O senhor se colocar, como é que é? Você pode... O que nós estamos tentando fazer é justamente isso. Por exemplo, tudo que eu estou tentando fazer, desde que nós fizemos esse prédio aqui, ó, da tertúlia, foi visando isso. Eu já fazia tertúlia há muito tempo. Aí eles falaram assim, olha, agora vamos oficializar cada vez mais e concretizar esse caminho que nós estamos seguindo. Então, quando aconteceu isso, eu falei, faz mais ou menos uns 2 anos, para 3, que eu falei assim, ó, eu agora vou começar a falar umas verdades aqui, mais sérias. Foi aí que começaram a situação. Como a situação começou a ficar, vamos dizer, no caminho certo, e mais ou menos com certo equilíbrio, entende? Eles fizeram a interlúdio. A interlúdio começou a dar mais força para a gente. É como se tivesse... continuamente a manutenção do problema nosso aqui em Foz. Com isso, então, agora eu já posso falar na para-escoltologia, que é a escolta. Eu sei disso há muito tempo, mas nunca escrevi, eu nunca falei isso aqui. Nunca falei, é a primeira vez que estou falando em para-escoltologia aqui, ou para-escolta. Agora veja, é uma escolta, não adianta falar que não. Ela não chega a ser militar, o problema não é militarismo nisso. Mas é uma defesa. O que é um aparador de função da TENEPS? É um homem da escolta. Ele é um segurança. Ele é um guarda. Agora veja, nessa escolta às vezes tem bombeiro, tem segurança, tem guarda, tem professor, tem um monte de gente. Tem o volante, quem dirige, como é que está? Central extrafísica. Pois é, aí entra tudo. Agora, eu estou tentando agora colocar tudo isso num verbete pequeno de 3 páginas, para o povo começar a entender, para a gente começar a conversa. Para-escoltologia.